Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A conversa agora, nesse terceiro bloco, vai ser sobre política de assistência social. Eu me lembro que a última vez que nós conversamos com uma assistente social a respeito da qualidade da nossa política de assistência foi com Paola, a secretária lá de Sena Madureira, a Cláudia de Paoli. Cláudia de Paoli é o nome da secretária. E ela pontuou para a gente aqui um dos graves problemas que nós enfrentamos aqui no estado do Acre, segundo o que ela falou, é a falta de diálogo entre o que executa o governo do estado do Acre e o que executam as prefeituras. E ela está de um lado do balcão, né? Ela está na ponta do município. Então, se não houver um diálogo efetivo entre esses dois entes, o governo e prefeituras, a possibilidade de haver gasto desnecessário, energia gasta desnecessariamente, recursos, tudo que você possa imaginar. E, na ponta, famílias que deixam de ser assistidas e outras que são assistidas mais do que deveriam, por exemplo. É um dos problemas que foi apontada por Cláudia de Paoli. Mas eu vou, agora, a conversa que nós vamos ter, nesse terceiro bloco do programa, é com uma assistente social, a Wanda Matos, especialista em questão de serviços públicos, política pública. Wanda, boa tarde, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao Gazeta Entrevista, Wanda. Boa tarde, Taan. Boa tarde também ao Gazeta Entrevista. Satisfação estar aqui com vocês nessa tarde. Ô, Wanda, eu queria falar com você a respeito de fazer uma avaliação. Eu estou aqui com espírito público, não é querendo crucificar este ou aquele gestor. O intuito não é esse, o objetivo não é esse. Mas avaliar política pública é uma das nossas missões por aqui. E você, como um especialista na área, eu queria entender de você. Em tempos de pandemia, quais foram os gargalos que ficaram expostos da política de assistência social? E está conversando com meus colegas que trabalham no Sistema Único da Assistência Social, né, no âmbito do Estado, um dos principais gargalos também tem sido a falta da vacinação. Você percebe que os profissionais que trabalham na assistência social, no plano de imunização, estão deixados por último. Eles não foram vacinados ainda. E isso impacta porque estão trabalhando diretamente com o público, porque é um serviço essencial. E a Secretaria de Estado, ela vai para os municípios capacitar. A função dela é capacitar, é monitorar, é acompanhar essas prefeituras, principalmente nesse momento que houve uma troca de governo nas prefeituras. Então, muita gente nova chegou e essas pessoas precisam ser capacitadas, né, para poder estar operando no sistema, atendendo a população. E aí, infelizmente, também tem outra questão. Nós não temos concurso público suficiente, né, tanto no âmbito do Estado quanto das prefeituras. Há uma rotatividade muito grande de pessoas, de equipes, né? E daí, toda vez que tem uma eleição, começa praticamente tudo de novo. O quadro efetivo ele é muito pouco. Então, começa tudo novamente. Então, a gente tem uma perca muito grande. Passa-se 4 anos capacitando pessoas, aí quando chega na mudança de governos, aí você perde aquele profissional, e aí vem outras pessoas, aí começa tudo de novo. E aquele trabalho que era para ser fortalecimento de vínculos, né, com foco na família, né, vai se perdendo. Então, você compreende que isso é um gargalo muito grande, porque enquanto não tiver concurso público, para que possam ter pessoas ali acompanhando, né, toda aquela questão. E fora que acontece uma questão muito... desde que eu trabalhei no Adjunto da Solidariedade, que eu percebo isso. As famílias, elas mudam muito, principalmente quem mora de aluguel. E aí, essas famílias, às vezes, estão numa regional, às vezes vão para outra regional,
E aí, aquele CRAS que faz aquele acompanhamento, ele tem que estar vendo onde é que aquela família está, para poder continuar aquele atendimento. E numa época de pandemia, fica muito mais difícil, principalmente se o pessoal tá vacinado. Você percebe que foram colocados, acho que vão ficar lá no final, se não tiver algum gestor que se sensibilize com essa política que é tão importante, e é uma política prevista, né, por lei, é na Lei 8.742 de 93, né? E ela é uma política de responsabilidade do Estado, a assistência social, que é muito diferente do assistencialismo. Ô, Wanda, essa perda de profissionais a cada gestão a qual você se refere aí, tem um agravante, né, Wanda? Porque além da questão de ter que começar tudo de novo, muitas vezes esse começar tudo de novo significa uma outra concepção de assistência, de política de assistência social. E isso é grave, porque às vezes, digamos assim, a canoa vai mudar de rumo de uma maneira muito, muito traumática, e isso às vezes compromete a assistência às famílias. Infelizmente, a gente tem uma noção, né? A maioria das pessoas, quando troca, assim, porque existem as políticas de governo e as políticas de Estado. Tem políticas que elas dão certo, mas por questões, às vezes, de uma falta de entendimento mesmo, né? As pessoas deixam de continuar algum trabalho que era tão bom para a população, por conta que não, eu quero, cada governo ele quer impor sua marca, né? Então, às vezes algo que era bom, mas ele não quer porque era do governo anterior. E isso prejudica muito, né, o avanço de questões, né, de atendimentos que impactavam positivamente para as pessoas. A gente não pode enxergar a política da assistência social por si só. A gente tem que entender essa questão da intersetorialidade com as outras políticas. Você percebe bem a questão do peixe da Amazônia, né? O que o peixe da Amazônia tem a ver? Era, antes, né, questão da proteína animal no nosso estado. Eu pensava, enquanto assistente social, né, que já trabalhei com a implantação da política de segurança alimentar no estado, eu digo assim, olha, vem proteína, né, para a nossa população, principalmente para a nossa população mais de baixa renda. Mas, pelo contrário, a gente vê que parece que não avançou. O Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PA, onde o governo comprava do agricultor familiar, hoje em dia ainda existe, mas assim, poderia ter avançado muito mais, porque o governo subsidia para o agricultor familiar produzir com dinheiro já garantido, e, em consequência, instituições recebem aqueles produtos da agricultura familiar, e isso faz a economia do nosso estado aquecer, né? Tanto na capital quanto nos municípios. Então, assim, as políticas elas têm que estar interligadas. A gente vê que a fome voltou de uma forma muito cruel. As pessoas não conseguem mais adquirir proteína para se alimentar. As pessoas não têm acesso mais a estar comprando ali na feirinha, né? As coisas mais básicas, as pessoas não têm condição. Uma lata de óleo, né, 1 litro de óleo, é praticamente R$10, né? O arroz, né, quase R$30. Então, assim, como que as pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade social conseguem se manter, conseguem ter dignidade sem ter acesso, né, aos produtos de uma cesta básica? Então, tudo está interligado, então. A gente percebe que a gente é um estado que ele poderia produzir muito mais. Muita gente já disse assim, que o nosso estado não produz, mas o nosso estado produz sim. O nosso estado ele tem o potencial para produção sim, só que a gente precisa ter os ramais com acesso para a escoação da produção. A gente tem que romper a questão do atravessador para que os produtos possam chegar à mesa, né, das pessoas com preço mais acessível. Então, as pessoas hoje em dia, principalmente com a pandemia, está cada vez mais difícil, porque está tudo encarecendo, o salário ele estagnou, não, né? Assim, não. Claro. Ô, Wanda,
exemplo. Ô, Wander, eu vou lembrar aqui essa situação que você colocou aí sobre o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. O governador foi cobrado, inclusive, pelos deputados na Assembleia Legislativa de não cumprir a legislação no que se refere a isso. Porque o PAA é o programa de maior impacto para o pequeno agricultor, porque é o governo garantindo a compra direta e o produtor, é o que você falou aí, o PAA, na prática, elimina o atravessador, porque o produtor garante o alimento direto para as instituições vinculadas ao governo. Então, é dinheiro direto no bolso do pequeno produtor e o alimento direto na mesa das instituições vinculadas ao Estado, ao governo. Então, se o governo não tem isso como prioridade, aí você quebra uma cadeia que tem impacto muito, muito direto, tanto para o produtor quanto para as instituições. Agora, Wanda, eu queria voltar ao início da minha fala, lembrando aqui a participação da Cláudia de Paoli. Na sua avaliação, também está faltando mais conversa entre o Estado e as prefeituras? Olha, Itan, a Cláudia é uma pessoa que ela tem conhecimento, ela assessora, inclusive, o município de Sena Madureira, já foi minha chefe, né? Inclusive, por 8 anos ela foi minha chefe, então ela é uma pessoa que ela tem todo o know-how para falar, né? Então, assim, acredito eu que, como está em início novamente, né? Nós estamos agora na metade do ano, em junho, né? E aí, assim, em vista do cenário que nós estamos, é necessário esse diálogo. Se está faltando, se a Cláudia disse que está faltando esse diálogo, né? Então, realmente, eu acredito nisso. Eu não tenho conversado diretamente, né, sobre essa questão da falta de diálogo, mas eu acredito que impacta. Eu volto de novo lá na questão da vacina, né, e na questão dos decretos. A Secretaria de Estado, ela tem uma missão de ir aos municípios, acompanhar, monitorar e fazer todo esse trabalho de assessoramento junto aos municípios. Se os profissionais não estão vacinados, fica bem complicado estar com esse diálogo mais presencial, porque essa questão do remoto, a gente tem que se adequar a isso hoje em dia, tudo bem, né? Mas tem coisas que você indo lá presencial é muito melhor, né? Então, eu acho que ainda em tempo, nas prefeituras, né, a gente tem que estreitar esse diálogo, é salutar. Eu sempre brinco, quando eu falo com meus colegas, né, que o Chacrinha dizia, quem não se comunica se trumbica. As pessoas têm que se comunicar. Exatamente. Ô, Wanda, você falou ainda há pouco que política de assistência social é muito diferente de ação social. O que você tem visto ultimamente aqui no Acre? Assim, a questão do assistencialismo, que muita gente confunde. O assistencialismo, ele é caridade, ele é ajuda, ele é oposição ao direito, que no caso a assistência social é política de direito, né? E o assistencialismo, ele vem da boa vontade e da doação de terceiros. E nessa questão, quando se trata mais a questão do assistencialismo, que é muito pontual, muita gente diz assim, vou doar assim, uma cesta básica, e tem muita gente que ainda tira uma foto quando ele está doando a cesta básica, né? Ou algo mais que alguém esteja em situação de vulnerabilidade e esteja precisando. Então, assim, a pessoa deu porque ele quis dar, mas não que seja uma questão, se remete à questão da dignidade humana. A pessoa está ali e aí recebe algo, mas não assim, que ela vai receber enquanto ela está passando por aquela situação para depois, né, já sair daquela situação, porque é muito cruel quando a pessoa, né, passa por situações de necessidade, precisar. Então, assim, o assistencialismo, ele vem assim, e aí ele não é a forma efetiva. Já a política da assistência social, não. Ela vem no caráter de direito, né? Nós, cidadãos, nós que pagamos impostos, né? Então, assim, se remete mais a essa questão de nós estarmos incluídos numa questão mais digna, mais... Ô, Wanda, você arriscaria dizer que o próprio poder público, sobretudo os estados, ainda não compreenderam
o Sistema Único de Assistência Social, só para lembrar aqui para o telespectador, nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, e referenciado no SUS foi criado, não me falha a memória, não sei se foi no governo de Lula ou no governo de Dilma Rousseff, foi criado o Sistema Único de Assistência Social, que unificou, criou uma espécie de sistema em todo o país, unificando políticas, dando uma cara para a política de Estado de assistência social. Então, e pelo que a Wanda está colocando, há muitos governos estaduais que, pelo menos o nosso aqui, pela narrativa dela, não compreendem, não estão compreendendo ainda um pouco o espírito do SUAS, né, Wanda? Exato. A doutora Nazaré Araújo, ela, para mim, é uma pessoa que eu tenho como referência. E sempre que nós íamos cobrar algo dela enquanto classe, né, que eu pertenço ao Conselho Regional de Serviço Social, eu sou a vice-presidente, e aí, assim, sempre a gente estava se pautando com ela na época, né, e o que ela dizia para mim? Wanda, quando a gente tem um bolo, dificilmente as outras pessoas vão querer lembrar da assistência social, ela fica por último no corte do bolo, né? Então, assim, vem mais as políticas mais que se consideram de infraestrutura, que é aquilo que se vê, é o que é mais lembrado. E a assistência social, muitos têm como aquilo que as políticas que vêm para a questão da pessoa idosa, da mulher, da criança, do adolescente, né? E todas as outras políticas de inclusão, isso é tido como gasto, né? Então, assim, é um absurdo um pensamento desse, né? Por isso que é importante nós termos controle social. Nós temos conselhos de direitos que estão aí atentos para essas questões, né? E aí, assim, a gente tem que entender que as pessoas, elas precisam ter a palavra dignidade, para mim, ela é muito forte, né? E aí, assim, muitos não consideram isso. Muitos consideram que as pessoas continuem com o pires na mão e pedindo, porque isso mantém muitas pessoas no poder, né? É muito fácil dizer assim, a pessoa está precisando de um colchão, de uma assistência a algo. Aí, assim, às vezes, até no momento que morre alguém, eu preciso comprar, às vezes, um caixão. É um exemplo que eu estou dando, né? Aí, às vezes, um político vai lá, aí dá aquele auxílio ali para a compra daquele caixão, né? Aí, tipo assim, a pessoa diz, agora eu vou ficar refém desse político a minha vida toda, porque no momento que eu mais precisei, aquela pessoa estava comigo. Então, tipo assim, ou então de uma cesta básica, ou sei lá, de qualquer um outro bem, né? Uma botija de gás, que hoje custa mais de R$100, muita gente não tem dinheiro. Aí vem alguém lá e dá aquela ajuda ali, né? Aí a pessoa entende que aquilo ali, pronto, já está refém com o resto da sua vida. Wanda, nosso tempo acabou, queria agradecer muito a sua participação aqui e espero que nós, eu digo nós, inclusive nós da imprensa, viu, todo mundo, a gente precisa estabelecer uma nova referência no que se refere à assistência social, porque nós entendemos assistência social como assistencialismo mesmo. Isso aí, você deu essa entrevista, outras serão necessárias, porque quebrar essa referência vai ser muito difícil. O que faz sucesso mesmo é o sacolão, é a foto para postar nas redes sociais e o uso desse material para a campanha. Isso é o que pesa. Wanda, eu não tenho mais tempo nem para me despedir. Um beijo, muito obrigado pela tua participação aqui no Gazeta Entrevista. E dessa forma, nós encerramos a edição de hoje do Gazeta Entrevista. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.